justiça haverá. Nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, quando Cristo Jesus contemplar, coroado no céu como está, e prostrado a seus pés adorar. Oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Tantos como a areia da praia. Pai Senhor, Beta Barbosa. Pai do Senhor. Boa noite. Glória a Deus. Tantos como a areia da praia. Aleluia. Soldados somos de Jesus. Soldados somos de Jesus, campeando bem da luz, os exércitos de Deus, batalhamos pelos
são fiéis ao bom capitão, hão de receber lauréis como galardão. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Vem do céu em glória, ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem da glória.
a Deus. Aleluia. Nosso Deus, Ele é fiel. Glória a Jesus. Nossa esperança é a esperança, é a vinda do Senhor Jesus, que vem buscar a sua amada igreja. Aleluia. A paz do Senhor, Beta Barbosa, Solange Santos, Marciléa Jordão, Andréa de Paula, sejam bem-vindos, bem-vindas ao culto online, a missionária Ereni Amaral. Vamos trazer hoje uma palavra da parte do Senhor. Vamos falar sobre tempo. Tempo, Deus tudo vê. Sobre o tempo. Deus dá tempo para todas as coisas. Há tempo determinado para todas as coisas. E nós vamos falar de tempo. Lá em Atos 7, 20, diz assim o versículo: nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso. Foi criado 3 meses em casa de seu pai, Moisés. Então nós vamos aprender nesta noite com Moisés, né? Com Moisés. Em Atos 7, capítulo 7, versículo 20. Introdução desse texto diz que o tempo, a história e tudo mais pertence a Deus. Tempo, história e tudo mais pertence a Deus. Ele age, Deus age, dispõe, Ele modifica, Ele cria, Ele recria. É assim que devemos ver o mundo e a vida. O atuar no tempo de Deus. Nós vamos aprender a atuar no tempo de Deus. Entre o tempo em que José chamou seu pai para morar no Egito, a fim de escapar da fome, e o dia em que Deus chamou Moisés. Tudo no tempo. Passaram-se mais de 3 séculos. Mais de 3 séculos. Lá no capítulo de Êxodo, 12, 40 a 42, diz assim: o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos o exército do Senhor saíra da terra do Egito. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deve guardar todos os filhos de Israel na sua geração. Então aqui foi o tempo. O tempo.
Moisés desejou libertar Israel com suas próprias forças. Com suas próprias forças. Mas aprendeu que este não era o caminho apropriado para Deus trabalhar. Porque Deus dá tempo para tudo. Tempo determinado para todas as coisas. O tempo de Deus. Moisés desejou libertar Israel com suas próprias forças, mas aprendeu que este não era o caminho apropriado para Deus trabalhar. Não era o tempo. Ainda não era o tempo para Deus trabalhar na vida daquele povo através de Moisés. Ele então esperou completar 80 anos de idade para encontrar-se pessoalmente com Deus e ouvir o seu específico chamado. Foi lá no capítulo 3 de Êxodo. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Mídian, e levou o rebanho a Atás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então Moisés, ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro, falando de chamada. Porque Deus, ele chama as pessoas ocupadas. Deus não chama os desocupados. Gideão estava malhando trigo. Gideão estava trabalhando. Né? Gideão estava lá guardando os alimentos por causa dos midianitas. Então Gideão estava malhando trigo. Samuel estava servindo na casa de Deus. Davi estava apacentando as ovelhas do seu pai. Eliseu estava arando com 12 juntas de boi. Mateus estava ocupado na alfândega. E Moisés é um tipo de Cristo como pastor. E aonde leio aqui que Deus fala com Moisés, foi quando ele teve a chamada. O Senhor chamou Moisés para libertar aquele povo do Egito. Porque aqui no capítulo 2, do versículo 23 em diante, diz aqui: aconteceu depois de muito desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido. Lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu Deus. Então o Senhor, nessa palavra, o que é que nós tiramos com esta palavra? Que o Senhor, ele ouve o nosso gemido, a nossa oração. Ele ouviu a oração desse povo, o gemido desse povo. Então aqui, ele então esperou completar 80 anos de idade.
para encontrar-se pessoalmente com Deus e ouvir o seu específico chamado. Você vê, ele tinha 80 anos, o Senhor estava chamando ele, Moisés, para ir libertar aquele povo que estava lá, preso no cativeiro no Egito. O tempo de Deus não pode ser alterado, nem para mais e nem para menos. Por isso que ele fala lá em Eclesiastes 3:1, quando ele diz: há tempo determinado para todas as coisas. Aí a gente para refletir que 80 anos de idade era a idade de Moisés. A idade de Moisés quando foi chamado. E às vezes nós mesmos nos achamos que nós estamos já velho, cansado, que não aguenta mais de trabalhar, fazer mais nada, tem que agora que descansar. Manda os jovens fazer, os mais modernos fazer. Ah, já está com 80 anos, vai descansar. E a chamada de Moisés foi com 80 anos de idade. Moisés, ele constituiu a sua família quando ele estava com a idade de 40 anos de idade. Mas ele, quando veio para o chamado de Deus, que Deus o chamou, ele estava com 80. Então, o tempo de Deus, ele não pode ser alterado, nem para mais e nem para menos. Deus permitiu que Israel sofresse bastante no Egito, para que não levasse recordações de que fizessem o povo desejar regressar ao cativeiro e à opressão dos egípcios. E às vezes estamos orando por uma causa tão difícil, que achamos impossível, achamos que não tem mais jeito. Mas nós olhamos aqui que Deus, ele permitiu que aquele povo ali sofresse bastante, porque quando ele ganhasse a sua vitória, ele não ia querer lembrar do que ele passou lá, voltar atrás. Foi como Jesus, ele foi aquele paralítico, 38 anos, no tanque de Betesda, aquele homem ali, 38 anos ali, querendo ser curado, e toda vez que ele ia, nunca conseguia. Mas quando Jesus olhou para aquele homem, teve compaixão daquele homem e curou aquele homem sem precisar aquele homem entrar dentro daquele tanque. Mas o que foi que o Senhor falou? Pega a tua cama e anda, leva a tua cama. Para você nunca esquecer que você saiu dessa cama para não voltar atrás. Então, às vezes tem coisas que o Senhor faz você passar. Você ora, você vai orando, você ora, parece que Deus não está te ouvindo. Mas, Senhor, Maria Eunice, parece que Deus não está ouvindo a sua oração, mas você continua orando e a buscar o Senhor. Mas o Senhor está vendo você ali orando, Ele está vendo você pedindo, clamando, igual aquele povo lá
do Egito, o povo de Israel, o Senhor permitia que ele sofresse bastante no Egito para que não levasse recordações de que fizeram o povo desejar regressar. Mas também nós temos que aprender a ouvir a voz do silêncio de Deus. Às vezes você está orando e o Senhor está calado. Ele está em silêncio. Mas Ele está lhe vendo, Ele está te observando. Ele está te acompanhando. O seu sofrer, a sua provação. Mas Ele está lhe vendo. Ele está calado. Você só não pode desistir. Então aqui, aprendendo a ouvir a voz do silêncio de Deus. Hebreus capítulo 1 e o versículo 1 diz que lemos que Deus fala de muitas maneiras. Sabemos que Ele fala audivelmente, fala através de sonhos, visões e profetas, mas fala também através do silêncio. Do silêncio. Vê aqui que o Senhor, Ele tem várias maneiras de falar com o homem. Já com Ezequiel foi diferente, porque ele mandou Ezequiel se colocar de pé. Filho do homem, ponte de pé, que eu falarei contigo. Ele queria como se Ezequiel se posicionasse, ficasse de pé para ele falar com ele. Durante o período que precedeu o sacrifício de Jesus, ele falou algumas vezes com o seu silêncio. Boa noite, Tereza Moura. Com seu silêncio. Moisés apacentou o rebanho de seu sogro Jetro durante 40 anos. Sem que Deus lhe dirigisse qualquer palavra a respeito da sua futura missão. Mas Deus estava observando Moisés. Deus estava acompanhando Moisés. Deus estava de olho em Moisés. Porque Deus viu algo em Moisés. Deus estava de olho em Moisés. Você vê 40 anos, ele cuidando do rebanho do seu sogro, com 40 anos de idade. 40 anos. Com 40 anos, durante 40 anos. Sem que Deus lhe dirigisse qualquer palavra. Quando Moisés, o dobro de 40, né? O dobro de 40, 80, vem o Senhor e chama Moisés, lá no capítulo 3 de Êxodo. Deus chama Moisés, aparece a Moisés. Mas esse longo período jamais significou
o abandono ou a ausência de Deus, pois está escrito em Êxodo capítulo 1, 12, que quanto mais os filhos de Israel eram oprimidos, mais se multiplicavam. É igual a história de Atos, quando a gente lê os primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, a gente vê ali aquela perseguição sobre os apóstolos, eles pregando o evangelho de Cristo, ganhando aquelas almas para o Senhor, e aqueles fariseus se levantando contra eles. Mas quanto mais eles se levantavam, mais aquele povo crescia. E a Bíblia diz que o Espírito Santo era que se encarregava de levar as almas. E aqui, quanto mais eles eram oprimidos, mais se multiplicava. O rebanho crescia. Somente quando aprendemos a entender o silêncio de Deus, é que estamos aptos a ouvir suas palavras. Aprendendo que Deus soberanamente age acima de todas as circunstâncias. Ele é o Deus do impossível. Aquilo que você acha impossível, aquilo que você acha que não tem mais jeito, aquilo que você acha que não vai adiantar, é ali que Deus vai agir. Os historiadores dizem que a ordem de Faraó era para afogar os recém-nascidos do sexo masculino nas águas do rio Nilo, de sorte que esse rio se tornou um símbolo de tristeza e abominação para os israelitas. E foi nas águas deste mesmo rio que Joquebede, pôs seu filhinho Moisés, e ali Deus o protegeu, porque Deus tinha chamada com Moisés. A mão do Senhor, a proteção de Deus estava sobre ele, porque ele era um escolhido de Deus. A mesma coisa somos nós, os nossos, que são guardados pelo Senhor. O Senhor guarda, o Senhor livra, o Senhor liberta. E aqui, para a família de Moisés, o rio da morte transformou no rio da sobrevivência e da preservação total da vida. Era um rio que a história conta que Moisés foi colocado dentro de um cesto, né? Mas só que Deus já tinha preparado tudo. Deus tem seus propósitos, igreja. Deus tem os seus propósitos. Tudo há um propósito debaixo da terra e no céu, porque Deus, Ele é fiel. Ele tem o poder de todas as coisas, Ele faz tudo o que Ele quer, Ele governa tudo, Ele controla tudo. As
câmeras do céu, elas estão ligadas 24 horas para a terra, Deus de lá dos altos céus, observando toda a terra. Porque a própria Bíblia diz que ele se curva para olhar a terra. Ele olha a terra, ele está vendo tudo o que está acontecendo. Ele está vendo o seu gemido, ele está vendo sua aflição, ele está vendo você dizer que não suporta mais. Ele está vendo você dizer que não vai conseguir. Mas ele está dizendo, você vai conseguir porque eu sou contigo. Não te desampararei, não te deixarei. Eu estou com as minhas mãos, meus braços abertos para te abraçar. Então aqui, embora os israelitas estivessem sendo oprimidos cruelmente pelas autoridades egípcias, a mãe de Moisés, ela foi assalariada pela corte para cuidar de seu próprio filho hebreu. A formação de Moisés foi uma providência de Deus para um tempo, com a sua cultura, ele chegou a ser capaz de escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Além do muito amado, o Salmo 90, Atos 7, 22, Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, era poderoso em suas palavras e obra. Tudo com o propósito de Deus. Às vezes ficamos tão desesperados, tão ansiosos, pedindo que Deus venha logo solucionar, resolver, mas nós temos que aprender, nos conscientizar que Deus tem tempo para todas as coisas. Voltando para Moisés, com 80 anos de idade, quando ele veio ser chamado por Deus para libertar aquele povo que estava ali sofrendo opressão no Egito. E é assim que Deus faz. Deus faz do jeito que Ele quer. Deus faz a sua parte. E nós devemos fazer a nossa. Qual é a nossa parte que nós devemos fazer? Primeiro, nós vamos para o texto da Bíblia em Mateus 6,33, quando diz: mas primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro buscar a Deus. A nossa parte, primeiro fazemos a nossa parte. Quando diz que, aprendendo que Deus faz a sua parte, e nós devemos fazer a nossa. A nossa é essa, em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o segredo é, primeiro vamos buscar a Deus. Vamos buscar o Senhor da providência, o Deus da providência, o Deus do milagre, o Deus da existência que traz para nossas vidas. Então precisamos primeiro buscar a Deus e depois as outras coisas o Senhor, Ele vai acrescentar para você e para mim. Aleluia!
A mãe de Moisés escondeu durante 3 meses em casa. Ela preparou cuidadosamente um cesto que abrigou Moisés enquanto esteve nas águas do Nilo. O autor da carta aos Hebreus dá testemunho de que essa atitude de Joquebede foi realizada pela fé. A irmã de Moisés vigiava-o enquanto estava no cestinho, deixando uma lição alegórica. Irmãos mais antigos devem sempre cuidar dos novos convertidos. Dos novos convertidos. Aleluia. Quando a princesa foi banhar-se, Miriam tomou a iniciativa de aproximar-se discretamente e oferecer a sugestão de uma babá para cuidar do pequeno Moisés. Aprendendo que Deus sabe confundir as coisas para que ele seja glorificado. Por isso que tem um texto que diz que o Senhor ele confunde até os médicos. Às vezes tem situações que os médicos dizem que não tem mais jeito, não adianta mais, e ele entra com a providência, ele deixa os homens confusos. Deus mostra o seu poder. Lá em Jó 5,13 está escrito que Deus apanha os sábios nas suas próprias astúcias. Jamais devemos duvidar da providência de Deus. A providência de Deus. Estamos fazendo uma campanha que chama-se o Deus das Providências. Porque Deus tem o poder de providenciar tudo para você e para mim. Aleluia, glória a Deus. Joquebede foi paga por Faraó para educar o homem que o veria mergulhar para sempre nas águas do Mar Vermelho. Deus está sempre no controle, aprendendo que todos os homens são frágeis, mas Deus continuará, Deus eternamente. Moisés foi o homem mais manso da terra, mas quebrou a tábua da lei em um momento de fúria. Moisés foi um homem obediente a Deus, mas desobedeceu quando deverias apenas falar a rocha e não feri-la. Ele, em vez de falar, ele foi lá e meteu o cajado em cima da rocha. Ele desobedeceu. Moisés conduziu o israelita por 40 anos no deserto, mas não foi premiado com o direito de entrar na terra prometida por causa da sua desobediência. Nunca é demais tomar o tempo para estudar a vida dos nossos antepassados bíblicos, pois sempre haverá lições que poderão influenciar nossa vida para sempre. Então devemos aprender com a palavra de Deus. Eu estou lendo o Velho Testamento. Eu já li Mateus todo, já li Lucas, já li Marcos, já li João todo, agora eu estou já
no meio de Atos. Vou ler o Novo Testamento todo. Às vezes eu paro, tiro 2 horas ali lendo a palavra de Deus, aprendendo mais e mais. Porque a palavra de Deus, quanto mais você lê ela, mais ela se renova na sua vida. Então, lê a palavra do Senhor, medite na Bíblia. Tira um minuto para ler um versículo da palavra de Deus. Não deixe de ler a palavra do Senhor. Busque as escrituras, aonde daqui você vai tirar coisas boas. Eu estava lendo, eu li, que eu já acabei de ler aqui, Mateus, e Lucas, e Marcos, e João. Eu estava lendo aquele povo que andava com Jesus, acompanhava onde Jesus ia, eles iam. Jesus curava, Jesus libertava, Jesus expulsava demônios daquele povo. Jesus matou a fome daquele povo, matou a sede. Mas na hora que o traidor dele, que foi Judas, o traiu e entregou Jesus, aquele povo que andava com ele, todos viraram as costas para Jesus. E com você não é diferente. Você às vezes ajuda o seu irmão, ora pelo seu irmão, batalha com ele ali para ele ganhar uma vitória. E quando ele ganha, a primeira coisa que ele faz, nem todos, ele vira as costas para você por qualquer bobagem. Mas aí muitas pessoas falam, estou decepcionado com fulana, com fulano, me decepcionei, pensei que fulano era meu amigo. E Jesus, andando com aquela multidão, aquele povo atrás dele, que tinha hora que ele tinha que se refugiar um pouco para orar, para buscar, conversar com o pai dele, buscar instruções, orientação. Aquele povo, aquele próprio povo, traidor, abandonou Jesus. Na hora que ele mais precisava, eles viraram as costas. E assim é o ser humano também. Ele faz isso. Na hora que você mais precisa, ele vira as costas para você. Mas uma coisa, tenha certeza, que Deus, ele não vira as costas para você. Ele não vira. Ele está sempre do seu lado. Ele está sempre com você. Ele será sempre seu amigo. Porque Deus, ele é fiel com o seu povo. Com aqueles que são sinceros a ele. Glória a Deus. Quando o Jordão passar os unidos e entramos no céu, veremos lá como a areia da praia os remedos. Ó, que gloriosa vista será. Quando vemos o Salvador
gloriosa vista será, tantos como areia na praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá, sim, tantos como areia da praia, lá na margem do rio da vida, onde a paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida, ó que gloriosa vista será, areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá, sim, tantos como areia da praia, quando Cristo Jesus contemplamos, coroado no céu como está, prostrado aos seus pés adoramos, ó que gloriosa vista será, tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá, sim, tantos como areia da praia. Oh glória, tantos como areia da praia, glória a Deus. Um dia o povo vai ser como grande como areia na praia, é promessa de Deus, aleluia. Povo Jordão, quando o povo passar o Jordão unido, aleluia, glória a Deus, vai ser como areia na praia. Só o Senhor é Deus para fazer esse mistério, esse milagre, aleluia. Todos ali juntos com Jesus, mas precisamos batalhar, buscar a face do Senhor, permanecer na presença de Deus, porque no dia que Jesus voltar e buscar a sua amada igreja, você seja mais um daqueles que diz tantos como areia na praia. A paz do Senhor, pastor Valci, Alzeni Vicente. Então nós precisamos focar o alvo em Jesus Cristo. Jesus está voltando para vir buscar a sua amada igreja, aleluia. Cristo Jesus, Ele vem buscar a sua igreja. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Não olha para as provações, não olhas para a luta, prossegue em frente, porque Deus Ele é fiel. Que Deus nos abençoe, nos dê a noite de paz, que o Espírito Santo do Senhor, Ele venha falar mais e mais em cada coração, através da sua palavra, compartilhando, aleluia, compartilhando esse vídeo. Leva a palavra de Jesus para aqueles que precisam ouvir a mensagem. Jesus está voltando, Cristo Jesus está às portas, os sinais estão aí, e Cristo Jesus vem buscar a sua igreja, tantos como areia na praia. Oh glória, aleluia. Jesus, Jesus, Jesus está voltando na praia, tanto como areia do mar, vai ser como areia da praia, aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele é fiel. Deus, Ele não abandona a sua igreja, não. O povo é que abandona Deus, é que vira
as costas para Deus por qualquer bobagem, mas não deixe esse Jesus. Creia em Jesus, uma areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá, sem tantos como a areia da praia. Oh, glória! A Bíblia diz que todos vão sentir o gozo, a alegria, a alegria, a alegria. Tanto, já pensou, igreja, quantos grãos de areia tem na praia? Você não consegue contar, não consegue contar de jeito nenhum, mas Jesus sabe. Ele sabe quantos grãos de areia tem na praia. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Eu não sei, mas Jesus sabe. Jesus vê tudo, Ele conhece tudo, Ele sabe tudo. Oh, glória! Uma areia da praia, tantos como a areia do mar. Oh, glória! Quando vemos o salvo do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudares com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá, sem tantos como a areia da praia. Na margem do rio da vida, onde a paz, a justiça haverá, nós veremos a terra prometida, oh, que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá, sem tantos como a areia da praia. Cristo Jesus contemplamos, coroado no céu como está, e prostrada a seus pés adoramos, oh, que gloriosa vista será. Aleluia! Glória a Deus, glória ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, meu Deus. Abençoa a tua igreja, meu Cristo Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês.